Fundada em 1992, a Imobiliária Sistema, visando a qualidade de vida de seus clientes, torna-se líder em atendimento e prestação de serviços, alcançando sucesso na administração de aluguéis, condomínios e intermediação na compra e venda de imóveis. Com o objetivo de proporcionar maior conforto e facilidade de acesso, a Imobiliária Sistema coloca à disposição dos seus clientes ambientes com infraestrutura moderna, atendimento seguro, padronizado e uma excelente carteira de ofertas. Consultoria qualificada durante todo o processo de locação, compra e venda. Planejamos a comercialização do seu imóvel através de ofertas na mídia, jornais, site, plantões em lugares estratégicos. Não realizamos apenas negócios, contribuímos para a realização de metas e objetivos. Imobiliária Sistema, realizando o sonho da sua família. Olá, bom dia. Estamos aqui novamente tratando de um assunto, muito sério, mas antes eu quero que Deus abençoe sua vida, sua família. Estamos tratando do mesmo assunto, que nós tratamos sábado passado. Estamos dando continuidade porque o assunto é um assunto que afeta milhões de pessoas no mundo todo, e que preocupa a Organização Mundial de Saúde, porque a cada ano que passa, mais e mais pessoas estão com depressão, estão com toque e estão com síndrome do pânico. Coisas que há anos atrás não se conheciam, e que muitas pessoas sofreram. Hoje, graças a Deus, se conhece um pouco mais dessa enfermidade. Mas eu quero, antes de entrar na palavra de Deus, para hoje estar concluindo a mensagem e dando para você aí uma luz, dentro da palavra de Deus, um remédio poderoso, o remédio que me curou, um remédio poderoso dando para você aí, para que você possa, em nome de Jesus, sair desse medo, desse pânico, dessa tristeza, dessa angústia de alma, querendo tirar até a própria vida, Então nós vamos já concluir este assunto. Mas antes, eu quero que você relembre alguns trechos, do programa passado. Eu quero que você relembre, até estou com a mesma camisa, com a mesma roupa, para facilitar para você. Então relembre, Relembre aí alguns trechos do programa passado e eu volto logo após, para concluir essa mensagem sobre esse assunto: depressão, síndrome do pânico e toque. À luz da palavra de Deus. Até já. Eu tive depressão na minha infância acompanhada de toque. Eu cuspia 3 vezes à esquerda e cuspia 3 vezes à direita. Você imagina chegar num consultório médico e dizer: olha, essa criança aqui, para entrar numa porta, ele cospe 3 vezes. E para entrar, eu ainda tinha que ameaçar 3 vezes, colocar o pé assim, colocar o pé mais uma vez. Talvez você fale: nossa, mas isso, que é isso? Você vai estar olhando para mim, me assistindo, dizendo: escuta, o que é isso? Esses dias eu estava vendo a entrevista do Jô Soares, do Roberto Carlos no Jô Soares. O Roberto Carlos, ele estava contando algumas coisas que ele só veste um tipo de roupa. Tá entendendo? É toque, ele tem toque, trata até hoje. Eu cheguei ao ponto de não conseguir me olhar no espelho. Muito bem, estamos de volta. Vamos agora então concluir. Você sabia que um grande homem de Deus um dia ficou deprimido? Eu vou ler para vocês. Essa história está registrada, veja bem, no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo
de número 19. Eu quero ler para você essa passagem. Olha só. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe assim: assim me façam os deuses de outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, o seu secretário. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminhando de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Meu Deus do céu. Você viu aqui? Você leu na palavra de Deus Elias, o grande profeta, por causa de uma palavra, por causa de uma maldição, de uma palavra de uma mulher que ameaçou mandar os seus homens acabar com a vida dele. Elias, que havia destruído 400 profetas de Baal, não é? Elias, que havia enfrentado exércitos, agora está com medo da palavra de uma mulher. E ele entra, através daquela palavra, ele entra em profunda depressão, se esconde em uma caverna, pedindo a morte. Talvez assim como você está. Trancada no seu quarto, trancado no seu quarto, não é? Escondido, com pânico de sair de casa, medo de andar de ônibus, medo de andar de elevador, medo de entrar em locais públicos e, assim como Elias, desejando a própria morte. Então você vê, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você vê que isso não aconteceu só comigo nem com você. Isso aconteceu com o homem de Deus. Agora eu quero falar para você as causas, o porquê da depressão. O porquê acontece isso? Porque existe dois tipos de depressão. A depressão consequência física e consequência espiritual. Consequência espiritual, física e espiritual. Não é? A física se trata com remédio. Não é porque você está com depressão que você não pode tomar remédio. Pelo contrário, você tem que se medicar. O próprio Elias, o próprio Deus mandou levar para o profeta, não é? Pão e água. Os corvos, os pássaros, levaram quando ele estava escondido na caverna, pedindo a morte. O próprio Deus mandou os pássaros ali levar para ele pão e carne. Sabe o que eu aprendo com isso? Que você precisa se alimentar, você precisa se medicar, não é? Tem pessoas que não se medicam, não pode, não é? Tem que se medicar, não é pecado. Agora, a depressão espiritual, não é? Tanto como a física, ela tem um remédio. Eu digo que a espiritual é mais fácil ainda. Porque a espiritual, como foi o meu caso espiritual, não é? Já eu vou contar como eu fui curado. O meu caso, como foi espiritual, às vezes as pessoas pensam que espiritual é mais complicado. Não, é mais fácil. Não é?
Mas tanto a física quanto a espiritual, há uma saída, há uma cura. É só você crer. Às vezes, temos alguns sintomas. Eu sou encanado até hoje. Até hoje eu tenho minhas encanações, mas graças a Deus, não é? Graças a Deus, eu fui curado, nem se compara. Hoje é mais preocupações com o cotidiano. Mas nesse caso nós vemos que a depressão do profeta veio logo após um evento traumático, não é? Ele havia lutado, se esforçado, colocado a sua mente num esforço tremendo, havia passado uma pressão psicológica muito grande, quando ele enfrenta ali os 400 profetas de Baal, e ele faz o desafio e ele vence os 400 profetas de Baal. Elias então estava esgotado, física e psicologicamente. E geralmente a depressão vem assim, do nada, não é? Quando a depressão na minha vida, eu percebi que ela se agravou, descontando esse período da minha infância, não é? Em que ali, com os meus primos, eu recuperei, eu sarei naquele momento da adolescência, não é? Naquela companhia, brincando, eu consegui colocar a minha mente em ordem. Foi bênção para mim ter ido para minha terra natal, passado ali um período da infância, um período da adolescência, e para mim foi importante, né, que eu vim para uma nova etapa, mas depois de muitos anos, ela voltou. A depressão voltou. Voltou por quê? Eu era muito apegado no meu pai. Meu pai era um herói para mim. Sempre foi um herói. E o meu pai saiu para... Meu pai almoçou em casa, saiu como ele costumava sair, normal, e voltou morto. Voltou morto. Almoçou contente, comeu frango com polenta, que ele gostava, frango com polenta e tal. Saiu domingo e voltou morto. E ali então aquela pessoa que era dependente do pai, que tinha o herói como pai, de repente se vê sem o pai. Então eu percebi que aquele choque, ele foi traumático e ele foi um detonador para voltar aquela depressão. Né? Depois desse evento traumático, da perda de alguém, do seu herói, do grande amor, da paixão da sua vida, que era meu pai, eu percebo então que eu fico, não é? Que eu era muito dependente dele, eu percebi que aqueles sintomas, não de toque, mas aqueles sintomas de tristeza, de angústia, de não querer viver, haviam voltado. Muito bem. Então eu vejo aqui na palavra de Deus que, após aquele evento traumático psicológico, o profeta então se enfia numa caverna, como diz a palavra de Deus. E ele então cai num declínio, numa baixa estima, não é? E pede a morte. Então eu percebo isso na minha vida e eu quero dizer para você, excluindo a parte fisiológica, excluindo a herança genética, a depressão, ela vem, às vezes ela fica incubada, porque a pessoa tem predisposição.
e de repente, diante de um evento traumático, ela aflora. Né? E eu quero agora trazer a resposta que você tanto espera. A resposta de Deus para a sua vida. Deus então intervém na causa do seu profeta. Deus trata, manda os corvos, os pássaros levar alimento para o seu profeta. Ele ali, então, é tratado. E ali ele tem uma experiência com Deus, não é? E Deus, então, o tira daquela depressão. E o leva de volta à sua vida normal, ao seu ministério e às suas funções como pastor e como profeta. Então você não deve ficar triste, não deve se culpar. E você que me ouve, que acompanha alguém que está com depressão, tenha paciência. Essa pessoa precisa de amor, de compreensão e de carinho. Talvez você não entenda o que ela está vivendo, mas ela precisa de você. E você precisa de Deus, você que está com depressão. Eu estava em Brasília, confundindo a noite com o dia. A barba deste tamanho. Para escovar os dentes, lavar o rosto, eu precisava me esconder do espelho. Eu não podia olhar no espelho. Então eu abri o espelho do lugar que eu estava trabalhando. Estava em Taguatinga, próximo a Brasília, trabalhando. Precisava trabalhar para sustentar minha família, mesmo doente. Emagrecendo dia a dia. Eu comia para poder me manter em pé, porque a comida tinha sabor de isopor, não tinha gosto. E eu então, confundindo já as ideias, em estado crítico, não havia algo que trouxesse alívio para mim, para aquela dor e aquele sofrimento. E foi nessas condições que eu tive um encontro sobrenatural com Deus. Diante daquela situação, não aguentando mais aquilo, já querendo dar fim em tudo, indo para o escritório, me arrastando. Em Taguatinga, há umas... Não sei se você conhece Taguatinga, não sei se você conhece Brasília, mas em Taguatinga há umas ruas que elas são becos. Becos que não tem por onde entrar. É uma rua, é um beco, que ela vai dar na avenida lá do outro lado. Às vezes são 2 quilômetros assim, que você anda entre muros e não tem ruas. Então você só sai na avenida do outro lado. E às vezes você anda ali 1 quilômetro para pegar a avenida. É assim o desenho de Taguatinga. E num dia desses, de desespero completo e total, eu estou indo para o escritório. À minha frente havia uma senhora, uma mulher. E ela deixa então cair um papel. Ela deixa cair um papel. Nesta viela, ela estava à minha frente. Cai um papel da mão dela, estava carregando algumas coisas. Eu me abaixei instintivamente para pegar aquele papel e dizer: ô senhora, a senhora deixou cair algo. Quando eu abaixei e peguei aquele papel, quando eu fui dizer para ela: ei senhora, a senhora deixou cair algo, não tinha ninguém na minha frente.
Mas era uma viela de mais de 1,5 km. A mulher simplesmente desapareceu. Eu disse para mim mesmo, é o fim. Acho que eu agora acho que estou vendo coisa, agora acabou tudo mesmo. Mas eu me dei conta que eu estava com o papel na mão. Então era algo real. Eu creio que aquela mulher era um anjo. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor, não é? Estão, querido, nos protegendo. Os anjos do Senhor, olha que coisa linda, acampam ao nosso redor, cuidando, zelando e protegendo. Eu creio que aquela mulher era um anjo, mas em forma de um ser humano, porque você já pensou, no estado que eu estava, um ser de asa, um ser celestial, aí eu ia cair duro mesmo, morto, puf, já estava, entendeu como é que é? Deus é tão maravilhoso que ele usa um ser humano, olha como Deus é grande, usa um ser humano para poder, sabe, nós não ficarmos mais perturbados ainda. Quando eu li aquele papel, estava escrito o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum temeria, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu tenho absoluta certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias e certamente serei feliz. Eu decorei, sabia? Sabe por que eu decorei? Porque a hora que eu peguei aquele papel, eu escutei uma voz. Leia este salmo de hora em hora, como se fosse um remédio que você estivesse tomando. Leia de hora em hora. Eu não tinha saída, eu não tinha recurso. Quando eu escutei aquela voz, eu não tinha por onde ir. Era muito sobrenatural demais. Passa-se os dias. E eu sinto que eu comecei a mudar. Sabe como que eu senti, como eu percebi? Eu percebi, porque eu não dormia. A olheira estava aqui, ó. Eu não dormia. Eu não dormia. Quem está com depressão, a primeira coisa que acontece é tira o sono. Você fica sem sono, você não dorme, fica igual um zumbi andando pela casa. Eu passava noites e noites e noites em claro. Eu comecei a notar que eu comecei a dormir. Passaram-se 15 dias. Deu lendo aquilo de hora em hora. 15 dias lendo aquilo de hora em hora. Lendo o salmo de hora em hora. Obedecendo aquela voz que eu escutei. Que não era a voz da loucura, mas era a voz do Espírito Santo de Deus. Eu então sentei para comer onde eu costumava comer. E quando eu peguei aquele garfo de arroz com feijão e coloquei na boca e mastiguei, e eu percebi que não tinha mais gosto de isopor. Eu percebi, eu comecei a sentir gosto da comida. Eu comecei a sentir o gosto da comida e comecei a chorar. E as lágrimas caindo, porque eu senti gosto da comida. Dentro de 40 dias, eu estava
completamente curado e sou curado até hoje. Aleluia. Você que me ouve, você que me assiste, você que está com depressão, você que está com síndrome do pânico, você que está pensando em tirar a sua vida, a resposta está no Salmo 23. Faça isso como um remédio. Leia este salmo de hora em hora. Depois você vai ligar para mim e vai dizer: bispo, que bênção que foi esse salmo para a minha vida. E você vai glorificar o nome do Senhor. A solução para você: levante o rosto, viu? Levante o rosto, se alimente, vai se alimentar. Tome o remédio se for preciso, viu? Tome o remédio, mas tome outro remédio também. Tome o remédio que o médico te receitou. E tome o remédio de Deus, que é o Salmo 23. Eu quero encerrar então esse programa com 3 avisos, 3 recados muito importantes para você. Primeiro recado: a família é muito importante nesse processo da cura da depressão. A família, o amor, o apoio, o carinho, o respeito, a compreensão é fundamental para que a pessoa que está vivendo esse momento, esse drama, possa se recuperar. Então, a família deve dar todo o apoio. Aliás, eu quero aproveitar, reiterar os meus agradecimentos aos meus tios, não é? Luiz e Zoé, Elídio e Zeilá. Deus abençoe muito o apoio que vocês me deram nessa fase da depressão infantil. Também, o segundo recado que eu quero dar aqui é que, além da família, o importante é que você tome os medicamentos. Você viu que Deus mandou o corvo levar para o profeta, levar pão e água, simbolizando então aí o remédio, não é? O remédio. Ele precisava se alimentar e se fortalecer. Talvez se tivesse remédio. Na minha época, não é? Quando eu tive a depressão infantil, talvez eu não a teria como adulto. Então, medique-se. Procure um médico, não tenha vergonha. Procure um médico e tome o remédio, além do Salmo 23. O último recado importante que eu quero dar para você. Neste domingo, em todas as nossas igrejas, nós estaremos ministrando a unção da cura do Salmo 23. Você que está com depressão, com toque, com síndrome do pânico, venha, procure uma de nossas igrejas para que você possa então receber a unção do Salmo 23. Deus te abençoe, fique na paz, até sábado, se Deus quiser. Salve pessoal de Presidente Prudente. Eu vou sair no dia 18, sábado, fazendo uma palestra para casais na parte da noite, na Igreja Casa de Oração, Ministério Brasil Novo. E no domingo vou estar de manhã cedo, ministrando para lideranças. E à noite nós vamos estar no culto, ministrando uma palavra para todos os presentes, todos os convidados. E eu gostaria de convidar você para fazer parte desse trabalho, muito legal, muito bacana. Você que está aí para casar, está namorando, já está em vias de ficar noivo, você que está noivo e você quer dar uma roupagem nova no teu casamento, vamos lá, apareça lá. E você que é líder, no domingo de manhã cedo e à noite um grande culto. Então me aguardem 18, 19 agora, de outubro, vamos estar junto. Beijo para você, tchau, tchau. Fundada em 1992, a Imobiliária Sistema, visando a qualidade de vida de seus clientes, torna-se líder em atendimento e prestação de serviços, alcançando sucesso na administração de aluguéis, condomínios e intermediação na compra e venda de imóveis. Com o objetivo de proporcionar maior conforto e facilidade de acesso, a Imobiliária Sistema coloca à disposição dos seus clientes ambientes com infraestrutura moderna, atendimento seguro, padronizado e uma excelente carteira de ofertas.
garantias, consultoria qualificada durante todo o processo de locação, compra e venda. Planejamos a comercialização do seu imóvel através de ofertas na mídia, jornais, site, plantões em lugares estratégicos. Não realizamos apenas negócios, contribuímos para a realização de metas e objetivos. Imobiliária Sistema, realizando o sonho da sua família.